Primeiro, eu acho que a previdência ela devia ser, fazer parte da composição de portfólio de qualquer investidor, e eu vou dizer por quê, né? Justamente por causa dessas vantagens. Eu elencaria aqui 3 vantagens principais mais relacionadas ao retorno em excesso a uma mesma estratégia na versão tradicional. Né? Porque não adianta falar de estratégias diferentes, né, fora da Previdência e na Previdência, que você não vai estar comparando, né, banana com banana. Então, numa mesma estratégia, alguns dos 3 principais, né, os 3 principais pontos que a gente enxerga que fazem essa diferença até no retorno de longo prazo. Primeiro, a ausência de come-cotas na Previdência, né, porque a gente sabe que nos últimos dias úteis de maio, novembro, inclusive amanhã tem o come-cotas desse ano, né, aqueles fundos ali com tributação de renda fixa, então os fundos de renda fixa, cambiais, multimercados, eles têm essa cobrança, essa antecipação do imposto de renda para o governo, né, 2 vezes ao ano, e isso acaba reduzindo o efeito dos juros compostos nesses fundos. Né. No caso da Previdência, você não tem come-cotas independente da classe do fundo. Né. Nos fundos de ações tradicionais, você já não tem isso, mas na Previdência você pode investir num fundo de renda fixa, multimercado, ações, qualquer tipo que você não vai ter come-cotas. Você já tem um ganho aí que a gente fez esse estudo, inclusive, a gente quebrou cada um dos benefícios aqui por contribuição de desempenho, né, em relação ao fundo tradicional. Vamos colocar aí que a ausência de come-cotas entrega cerca de 15% a mais, né, dos 100% desse recesso de retorno aqui da estratégia de previdência. O segundo ponto, né, é a menor alíquota da indústria de fundos. Então, vamos retirar aqui os fundos isentos, que aí é outra história, né, os fundos de infraestrutura ali. Mas os fundos tradicionais, eles chegam à alíquota mínima de 15%. Então, você tem a tabela regressiva para os fundos de renda fixa multimercados, que chega de 22,5% até 15%, os fundos de ações é sempre 15%. No caso da Previdência, na tabela regressiva, você sai de um patamar super alto ali de 35%, né? Mas quando você passa 10 anos com essa aplicação investida ali, ele cai para 10%, então você tem uma redução ali da alíquota de imposto de renda. Isso a gente percebeu nos nossos estudos que entrega cerca de 35% desse excesso de retorno aí em relação à versão tradicional. Mas o principal ponto, né, é justamente o benefício fiscal do PGBL, que engloba os outros 50%, né, fechando aqui os 100%. Então, primeiro, o que é o benefício fiscal do PGBL? É você utilizar esse saldo que você investe num PGBL, né, numa previdência do tipo PGBL ao longo de um ano, em até 12% da sua renda tributável anual, ou seja, aquela renda que incide imposto de renda ali durante um ano, você consegue deduzir até 12% dessa renda da sua base de cálculo, né, para o cálculo de imposto de renda no ano que vem. Então, né, em conta simples aqui, se você ganha 100 mil de renda tributável no ano, você pode aplicar até 12 mil no PGBL, e aí lá na frente, quando você for declarar o seu imposto, né, e fazer, né, o pagamento, enfim, você apurar tudo isso, o imposto de renda não vai ser cobrado sobre os 100 mil, vai ser cobrado sobre 88 mil. Então, você teve um ganho tributário aí excelente, e eu praticamente todo ano tenho uma restituição bem mais gorda justamente por causa disso. Então, esses são os 3 pontos principais, né, de por que é tão interessante a Previdência. Eu ainda elencaria mais 2 aqui complementares. Né? Primeiro, a portabilidade, porque a gente sabe que no fundo tradicional você não consegue sair de um mesmo fundo sem resgatar, né, a não ser para o mesmo CNPJ, né, você consegue portar para o mesmo CNPJ, mas aí você não está mudando de estratégia. Na Previdência, até considerando que a pessoa ele vai ficar investida por 10, 20, 30 anos, ela pode mudar o perfil dela, inclusive, e querer, né, mudar um pouco a estratégia dela ali. Então, ela pode portar para qualquer fundo, renda fixa, ações, multimercados, sem precisar resgatar, o que dá um ganho tributário, né, uma eficiência, assim, astronômica. E, por último, né, pensando na Previdência como uma ferramenta de planejamento sucessório, que é muito utilizada, né, por investidores, pessoas no geral, né, nesse planejamento sucessório. Primeiro, a Previdência ela não entra em inventário, então se você quer garantir que a sua, né, família, os seus herdeiros tenham uma passagem tranquila, né, passem por esse momento difícil de forma mais tranquila, né, sem, né, financeiramente não estarem, né, desprotegidos ali, eles conseguem acessar bem rapidamente, quase que imediatamente, o saldo que você investiu na Previdência e colocou, né, os seus herdeiros ali como beneficiários, você consegue acessar isso bem rapidamente e cuidar de tudo. E também, né, trazendo mais um ponto sucessório, em alguns estados você não tem a cobrança do ITCMD, né, que é aquele imposto de transmissão de bens, né, doação, né, para herdeiros aí.
você também não incide esse imposto em alguns estados. Então, você tem todos esses ganhos aí